Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero, costurando bolsas com a sua máquina doméstica. Então, se você é iniciante na costura e tem interesse em aprender a costurar bolsas com a sua máquina doméstica, você está no lugar certo. E na aula de hoje, eu vou ensinar a fazer um fecho de zíper super diferenciado, como esse daqui, para uma tote bag. E para quem não sabe, uma tote bag são essas bolsas que tem a aparência parecida com uma sacola, normalmente alças de mão desse tipo ou de ombro, dependendo do tamanho que você coloque a alça, mas essas são chamadas tote bags. E aqui nessa aula, daqui a pouco eu vou te ensinar a fazer esse fecho. Mas tem 3 pontos muito interessantes em relação a esse fecho que eu queria te contar antes de começar a te ensinar. Primeiro é que ele, além de dar esse acabamento super lindo aqui, logo de cara na tua bolsa, né, nessa beirada, então quando tu abre, tu não vê logo o forro, tu tem esse acabamento que acompanha, o mesmo tecido externo, enfim. Além de dar esse tipo de acabamento, ele também torna ela um tanto extensível. Então, quando eu levanto esse meu fecho, ele acaba deixando a minha bolsa maior do que ela já era. E aí, se eu preciso colocar algo que seja maior que ela, eu consigo. E, inclusive, consigo fechar a minha bolsa com ele lá dentro. Esses são 2 pontos interessantes em relação a esse fecho. Outro fator em relação a ele é que ele me possibilita evitar aquele processo de ter que desvirar a minha bolsa todinha para poder deixar ela com um acabamento totalmente embutido. Aqui eu consegui um acabamento totalmente embutido no meu forro, só pelo fato de eu ter usado esse fecho de zíper. Então você vai logo saber por que e como isso é possível. A gente vai começar agora a ver como é que faz para aplicar um fecho desse tipo na sua bolsa, tá certo? E agora a gente vai ver como fazer a finalização do fecho da nossa bolsa. E algo importante a ser visto aqui é que a minha bolsa já está pronta e o forro já está colocado. No caso, eu finalizei a bolsa, finalizei o forro, encaixei aqui e prendi com uma costura de segurança pela borda. Por quê? Mesmo que essa bolsa vá ter um acabamento de forro embutido, ele vai ser feito de um modo diferente daquele em que a gente deixa uma abertura para desvirar a bolsa. Inclusive, é isso que me chama mais atenção em relação a esse tipo de fechamento, porque ele possibilita que a gente faça esse forro embutido sem a necessidade de desvirar a bolsa ou de deixar a abertura. Então, a minha bolsa está pronta aqui. Uma outra coisa importante é que essa minha largura aqui, eu preciso dessa informação da largura dos tecidos que eu usei, dos painéis que eu usei para construir essa bolsa. E aqui eu usei um de 40 centímetros. Essa medida é importante. Além disso, a minha bolsa vai ter uma alça transversal. Vou fazer ela com alça transversal. Então, eu já fixei aqui nas laterais com uma costura de segurança a alça para que ela fique embutida também nesse acabamento. Agora vamos para o nosso fecho. Bolsa ok. Vou deixar ela aqui de lado. Vamos para o nosso fecho. O que a gente vai precisar para o fecho é de um zíper, primeiro, de 2 painéis de tecido de 40 centímetros por 12 centímetros aqui. E aí esses 40 centímetros como eu falei, a gente ia precisar dessa referência da largura da bolsa, que foi usada na bolsa, é justamente para que todas as coisas se encaixem. Então eu vou usar aqui também 40 centímetros. Aí 2 vezes esse tecido e 2 vezes o tecido do forro também de 40 centímetros por 12 centímetros. O nosso zíper, ele vai precisar ter um acabamento nas pontas. E para fazer esse tipo de acabamento, para que ele fique bonito, não tenha aquela dificuldade de o zíper estar embolando e tudo mais, nós vamos usar um zíper pelo menos de
1,5 cm menor que esse painel aqui. Então, esse meu zíper tem 37 centímetros. Não esquecendo o cursor, a gente pode inclusive passar logo o cursor aqui. Pronto. Passou logo o cursor porque nós vamos fazer um acabamento nas pontas do tecido. E esse acabamento eu vou fazer usando o tecido de forro. Com esse tecido de forro, eu peguei aqui um retângulo mais ou menos da largura do meu zíper por 4 centímetros. E para fazer esse acabamento, eu vou fazer uma dobra na ponta de mais ou menos uns meio centímetro, fazer uma dobra aqui. Fiz essa dobra, eu vou fazer outra dobra na outra ponta. E depois vou dobrar, dobro nas duas pontas. Agora eu vou dobrar ao meio esse meu tecidinho. E ele vai ficar como se fosse um viés. Marquei aqui e ele vai ficar como se fosse um viés. Terminado de fazer essa dobra, eu venho aqui e encaixo para dar acabamento nessas pontas do meu zíper. Eu encaixo, prendo aqui e passo uma costura bem aqui nessa bordinha desse tecido para prender esse acabamento. Vou repetir a mesma coisa com esse tecido que eu já fiz a dobra. Eu repito a mesma coisa na outra ponta. E é por isso que eu não posso esquecer de passar o meu zíper antes, porque aqui, como eu tô fazendo esse acabamento, o cursor, eu não vou ter como colocar ele depois de já ter feito toda a costura de aplicação do zíper. Encaixei aqui e agora eu vou passar a costura nessas duas pontas aqui. Tanto aqui como aqui. O acabamento foi feito e a parte de preparar o meu zíper está pronta. Aqui nessa costura, o que eu posso dizer para que possa facilitar ela e que ela fique o mais reta possível, né, é que você use o pé de máquina normal mesmo, comum, que a gente já usa para a maioria dos trabalhos, e não o pé de zíper, porque ele vai dar um maior apoio para a gente passar. E outro ponto é que você use um ponto mais largo para evitar que a agulha bata no zíper e deixe a costura um pouco mais torta. Além de que muita calma, né? Vai com calma, não se apressa nessa costura. Agora a gente vai fazer um procedimento básico de aplicação de zíper embutido, que é marcar os meios, tanto do zíper quanto do tecido. Tá aqui os meios dos dois lados. No zíper deu um pique bem pequeno mesmo, algo que bem pequeno que dê, só para que dê para de você identificar qual é o meio. Aí agora eu vou marcar aqui do forro e aqui basta um lado. Esse meu forro é um tecido de fio tinto, então ele não tem um avesso ou um direito, os dois lados são da mesma forma. Por isso, marco só também só um lado do tecido.
todos os centros marcados com um pique. Eu vou fazer um primeiro lado, pegando o meu tecido de forro, o meu zíper com a frente para cima e alinhando aqui esses piques que eu fiz, tanto no tecido quanto no zíper do meio, e alfinetando. E aí eu posso terminar de ajustar o resto para preparar para a costura. Aqui vem o fato de que eu posso, se você for bem iniciante, você pode vir e passar uma costura de segurança prendendo esse zíper só no forro e depois colocar o tecido principal por cima aqui e fazer a costura definitiva. Mas se você se sente segura, você pode já fazer todo esse sanduíche aqui, preparar, mantendo os tecidos frente com frente e o zíper dessa forma, e passar a sua costura prendendo o zíper. Então eu vou fazer a costura de segurança e colocar depois essa minha segunda camada. Para esse caso aqui eu preciso usar minha sapatilha de zíper. E como é uma costura de segurança, eu posso fazer essa costura bem na borda. Então tá feita a minha costura de segurança, desse lado dá de ver, que eu fiz ela bem mais na borda do tecido e não usei a margem que eu usaria para finalizar. E agora, usando novamente essa minha marcação do centro, eu venho com o meu tecido principal, posiciono ele aqui. Deu certinho, as pontas se encontraram aqui. Eu já venho, nesse caso, eu vou usar uma margem de costura diferente, maior. E eu vou usar a sapatilha como margem, deixando o tecido rente a esse pezinho aqui da sapatilha. Aqui, como a margem de costura está mais próxima da carretilha do zíper, eu vou precisar afastar o meu cursor lá para trás. E para isso eu baixo a minha agulha, levanto a sapatilha e pronto, a aplicação do zíper, ok. E o nosso zíper a nossa costura ficou bem próxima da carretilha, deixando mais essa parte mesmo da carretilha aparecendo. Só por uma questão de teste, mas mesmo assim, tendo feito tão próximo, o nosso cursor corre perfeitamente. Agora, terminamos a costura, a gente vai abrir e fazer a costura de pesponto, que é uma costura de acabamento que fixa esse tecido para baixo. Um ponto em relação a isso é que
nós vamos precisar dar um acabamento aqui, então essa minha costura de pesponto, ela vai começar só a partir de onde o meu zíper começa, a partir de onde esse meu acabamento de zíper começa. Então eu vou começar aqui e paro bem aqui onde ele termina. Aqui eu vou precisar passar o meu cursor para ali. Termino. E o acabamento foi dado, deixando esse meu cursor. Agora, o próximo passo é repetir tudo que a gente fez desse lado aqui para aplicar o nosso zíper do outro lado também. Terminei aqui de aplicar o meu zíper, fiz a costura de acabamento tanto de um lado quanto do outro. E essa abertura aqui, no caso, lembrando que a gente não fez o acabamento nessa ponta que tá sem zíper, né? E agora, a gente vai finalizar esse nosso fecho de zíper diferenciado, como se a gente estivesse fazendo uma nécessaire, ou um estojo, algo do tipo. Colocando as partes externas para um lado e o forro para o outro. E é aqui que entra a questão do acabamento, né? Se eu fosse fazer isso com o zíper que vem inteiro até aqui, essa ponta, ele ficaria no final todo embolado. Teria um certo problema aqui nesse encontro da costura que eu vou precisar fazer. Então, por isso o acabamento e por isso que nós deixamos mais de 1 centímetro aqui de sobra para que fique um acabamento bem bonito. Então, o próximo passo é alinhar aqui esse centro para que o tecido fique externo fique alinhado com a costura, nas costuras aqui. Então eu vou fazer isso, vou alfinetar. E aí eu posso fazer uma costura aqui, nessa lateral. Tendo alfinetado aqui, eu posso fazer a minha costura nessa lateral. Fazer a mesma coisa do outro lado. E agora eu passo uma costura nessas duas laterais aqui, tanto de um lado quanto do outro, com uma margem de 1 centímetro, certo? Fiz essa costura aqui passando bem devagar nessa parte, porque tem um volume aqui por causa do zíper e também porque eu não queria ter que retirar o meu alfinete para passar a costura, porque se eu retirasse talvez o tecido saísse do lugar e não ficasse do jeito que eu quero. Então, quando aqui nessa eu vou fazer a mesma coisa, quando chegar nessa parte aqui eu vou tentar ir o mais lento possível para evitar que a agulha bata no alfinete, mas também para manter o alfinete aqui, fixando o meu tecido no lugar que eu quero que ele fique. Outro ponto é que essa margem de 1 centímetro, ela é importante porque eu vou precisar ter
no encaixe perfeito quando eu for lá para minha bolsa. Então, como eu usei uma margem de 1 centímetro na bolsa, eu também uso uma margem de 1 centímetro aqui, na hora de reduzir essa minha aba, que vai ser um fecho da minha bolsa. Aqui, cortar o excesso de tecido, de linha, aliás. E desvirar essa nossa aba, abrindo aqui essa costura, para tentar conseguir o acabamento melhor possível. Abri a costura e agora eu desvio. Então, nosso fecho de zíper, ele tá pronto, tá do lado avesso, mas tá pronto. Ele vai ficar por fora. Não tá aberto, eu vou ver aqui e vou fazer esse meu acabamento ficar bem bonito. Abri a costura e desvirei. Pronto, olha, o acabamento da ponta fica ótimo. O zíper, nada de zíper embolado, nada de problema com isso. Depois de terminado isso, só para deixar tudo certinho aqui, eu vou fazer uma costura em toda essa borda aqui, em toda essa volta, para manter o meu forro junto com minha parte externa do tecido. O meu fecho tá pronto, eu fiz aquela costura de segurança aqui na borda, prendendo o forro à parte externa. Virei ele do avesso, porque agora chegou o momento de colocar ele na nossa bolsa. Então, eu vou pegar aqui a minha bolsa e eu vou vestir ela, deixando direito com direito, então a parte externa com a parte externa. Vou vestir ela com esse meu fecho. Aqui, desse jeito. E depois de fazer isso, eu começo a alinhar as coisas para que eu possa passar a minha costura e prender um no outro. O nosso ponto de alinhamento, nesse caso, vai ser a costura da lateral. Então, eu vou vir aqui, onde é que tá esse encontro da minha costura da lateral, e vou alinhar com a do meu fecho. Como aqui tá muito grosso, eu vou usar um grampo. Agora eu viro e faço o alinhamento da outra costura da lateral. Pronto. Agora é só arrumar todo o resto dessa borda do nosso fecho, prendendo com um grampo.
E olha, veja, você consegue ver que deu tudo certo aqui, todo esse contorno, porque eu mantive aquela margem de costura e usei a mesma medida que eu usei para minha bolsa. De um lado, agora do outro lado. Olha, o que sobrou, eu só estico e eles se encontram, tá tudo encaixado. Agora é só passar uma costura aqui em toda a volta. E nesse caso, mais uma vez, a minha costura vai ter uma margem de 1 centímetro. E aqui não tem muito a ver com medida, mas sim com uma questão de segurança mesmo, porque as alças da bolsa elas vão ser fixadas por essa costura também. Então vamos lá. Para esse caso aqui eu vou tirar o meu braço da minha máquina para facilitar. E vou começar por uma lateral. Eu sempre prefiro começar por uma lateral. Chega uma lateral. Mais devagar, porque a costura fica mais grossa, mais pesada. Terminei essa minha costura. E virando aqui o meu, posso puxar, tá? E o meu fecho de zíper ele já tá fixado, mas não tá totalmente acabado. Como a gente vê, tem essa parte aqui que falta acabamento. Mas essa parte, ela vai receber o acabamento dela agora, quando eu for fazer a minha costura de pesponto, deixando e virando. Eu vou fazer isso virando esse meu fecho para dentro e fazendo essa marcação aqui nessa beirada do encontro das costuras. Então o meu fecho vai vir para dentro. Uma coisa que pode facilitar é abrir aqui essas costuras para que fique mais fácil de a gente dobrar esse tecido. Então eu vou fazer isso aqui abrindo a costura que a gente acabou de fazer ao redor da borda. Inclusive aqui esse encontro a gente tem a alça, que vai já o excesso de final. Vou continuar fazendo isso. Acabamento. Feito isso, coloco aqui esse fecho todo pra cima, puxando isso aqui
sobra, o momento de colocar pra dentro do meu fecho. E aí eu vou prender de novo com os meus grampinhos, só para que isso não saia do lugar na hora de eu vir fazer o meu pesponto. Tenha certeza de que vai... Terminei de ajeitar todo esse meu acabamento do zíper pra dentro. E aqui a gente já tem uma ideia de como é que vai ficar esse nosso fecho de zíper. Mais ou menos dessa forma, ele é mais interno, ele vai ficar bem pra dentro da bolsa mesmo. Inclusive, se você quiser, pode levantar ele, mesmo depois de ter feito o pesponto, colocar ele pra fora. Essa também é uma coisa interessante desse fecho de zíper, que ele parece que não existe, mas ele tá aqui dentro da tua bolsa. Fica dessa forma. Agora eu vou fazer essa costura de pesponto em toda a volta. E no caso eu vou fazer uma costura dupla de pesponto, né, com uma distância de um pé de máquina entre uma e outra, para deixar, que eu acredito que fica mais bonito nas bolsas. E já volto para mostrar para vocês. E o nosso pesponto tá pronto. É preto, eu acho que fica um pouco difícil de ver, mas tá aqui um pesponto duplo feito na borda. Tem uma coisa que eu tenho que lembrar vocês é que nessa parte aqui, deixa eu ver se dá de ver melhor. Nessa parte aqui da lateral, onde eu vou ter encontro de costura, vou ter a alça, ele vai ficar naturalmente mais grosso. E uma coisa que eu acredito que vocês precisam ter atenção é que, se for necessário, que você passe a costura girando o volante ao invés de pisando no seu pedal. Faça isso, porque a sua agulha pode quebrar se a gente estiver passando a costura aqui com uma velocidade muito grande, como a gente consegue fazer aqui nessas outras partes que são mais finas. Então, uma dica é: use o volante nessas áreas onde tem encontro das alças. E aqui eu ainda não finalizei a minha bolsa, mas o nosso fecho está pronto, né? Ele está feito o acabamento. Como a gente pode abrir aqui e ver, não tem mais aquele desfiado de tecido, aquela ponta. Então o acabamento a gente fez usando do pesponto duplo aqui na borda. E aí o que tem de legal nesse fecho é que, além dele ficar assim, mais para dentro e dar um certo acabamento nessa borda da nossa bolsa, ele também pode ser colocado para fora, atuando como uma espécie de extensão da nossa bolsa, né? Aumentando o tamanho dela. Então a bolsa que viria até aqui, ela pode vir até aqui. Caso você precise colocar algo maior na bolsa, ela vem até mais um pouco em cima com facilidade por causa desse fecho, né? E você ainda consegue fechar a tua bolsa sem problemas com esse fecho, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse fecho de zíper super diferente e que auxilia muito a gente na hora de fazer a nossa tote, né? Eu particularmente gosto muito desse tipo de fecho. E é isso. Agora aqui eu vou finalizar a minha bolsa, que ainda preciso fazer um acabamento aqui nas alças e tudo mais, e colocar um regulador de alça aqui nessa alça transversal. Mas por hoje é só. Até o próximo vídeo eu vou postar fotos dessa bolsa aí, tanto no YouTube quanto no Instagram,
para que vocês vejam. Tem até isso, né? Ela tem esse fundo aqui, retangular, super certinho, que é muito interessante. Tchau, tchau!